vai ficar todo mundo positivo, e é isso. Isso Mas, também, se... tenho uma Oi. pergunta. Porque eu sei que se a gente quer saber se o limite existe, o limite do zero mais, zero menos tem que ser o mesmo, né? Exatamente, Um, essa é uma das definições para limite existir. então, mas quando, tipo, aqui a gente tá jogando pro zero mais, mas eu não sei como que a gente faz a diferença do zero mais e do zero menos, porque, tipo, o cálculo fica o mesmo, né? Nossa, O seria cálculo entender. é o mesmo, só que pode ser que se você joga o zero menos, dê uma resposta negativa, Uhum, ok? Por exemplo, o que que vai acontecer aqui nesse problema se nós jogarmos o zero menos, né? uhum, Pode ser que você tenha um zero negativo embaixo. Assim, falar zero negativo é estranho, mas você vai ter um valor que se aproxima de zero pela esquerda. Isso é uhum, problemático. Muito bem. É, bem, é o que eu acho que vai acontecer aqui, beleza? uhum, Bem, se a gente for pensar agora no zero negativo, a gente vai ficar com limite de x tendendo a zero negativo. Aqui não vai ter grandes problemas, o zero negativo. O problema está aqui embaixo. Esse é o problema. Ó, por quê? Basicamente porque se você, como eu posso dizer aqui, meu velho? Se você tiver seno ao cubo, que é o caso aqui, uhum, o seno ao cubo é uma função ao cubo. Então uhum, significa que ela não vai ficar positiva. uhum, Aqui no quadrado fica positivo. Aqui vai dar ainda o zero positivo. uhum, Mas aqui não. Aqui vai dar o zero negativo. Entendeu? uhum, Porque o seno de zero é zero. Só que como a gente está falando de um seno negativo, ou seja, de um zero negativo, então o nosso seno também vai ser negativo. Ou seja, o nosso zero uhum, ali é negativo, ok? uhum. Nosso zero é um zero Ok. negativo. Então, mas Então, isso aqui daria menos infinito, exatamente. sim. Uhum, O problema é que aqui ainda está com mais infinito, então surgiu uma indeterminação. O jeito aqui era, de alguma forma, a gente juntar essas duas coisas antes. Normalmente, juntando as duas coisas, a indeterminação desaparece, uhum, ok? Então, aqui vai ficar menos um. Por que tem um colchete no X aqui? Não entendi isso. Mas isso não importa. Vamos colocar normal aqui, né? Isso aqui é meio chato de fazer, mas eu estou fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, tá bom? uhum. De O novo, mínimo? eu estou fazendo um múltiplo, eu estou somando essas duas frações, entende? Uhum, uhum, Daí eu vou ficar com seno a quinta aqui embaixo. Porque, veja, eu tenho que multiplicar esses denominadores para conseguir juntar as duas frações, uhum. beleza? Assim, Isso, daí fica. sim. Pegou a ideia? Fica com seno a quinta ali, então. Daí na parte de cima vai rolar a mesma coisa que estava rolando agora há pouco ali, nessas coisas que a gente jogou. Então vai ficar agora na parte de baixo, vai ficar agora na parte de cima, um menos o zero negativo, ou seja, vai dar menos infinito. Então, beleza. Uhum. Uma resposta deu menos infinito e a outra deu mais infinito. Então não existe o limite. Não existe, exatamente. Não existe. Ok. Estou com essa bola aqui indicando que não existe. Beleza? Uhum. Então tá bom. Podemos ir para a próxima, então. Sim. Vamos pegar a próxima aqui. Deixa eu ver aqui. Tem alguma que tu queira ver especificamente aqui? Deixa eu voltar aqui para o documento. Hum,
Hum, Tem o 7, que é um Intermediate Value Theorem. Ah, 7? Tá bom. Uhum. Use the intermediate value theorem to show that the following equations have at least one solution. Ah, entendi. E aí, conhece esse teorema do intervalo, do valor intermediário? Teorema do valor médio, a gente chama isso no Brasil de teorema do valor médio. Conhece? Eu conheço a ideia, mas aí depois como fazer o exercício, eu acho que nós colocar dois valores que são um mais e um menos que zero, aí depois É, sim. tem a ver com isso. Esse teorema ele é bem confuso. Ah, ele é bem confuso. Ele é bem chato, para falar a verdade. Mas, tudo bem. O teorema do valor médio, ele fala que se a f é contínua dentro de um intervalo fechado, bem, vamos escrever, né? Eu não gosto de escrever essas coisas, então eu vou pegar aqui na minha apostila, só um segundo. Apostila, colabora comigo, apostila. Aqui. Teorema sobre derivadas. É isso que a gente quer. Teorema de Rolle, aqui. Teorema do valor médio. Ou teorema de Lagrange. Beleza. Então, o que você precisa ter anotado é isso aqui. Ó. Deixa eu colar no seu WhatsApp. Tá aqui. F é contínua em AB, F é derivável em AB. Agora, no caso, AB aberto. Então, Uhum. existe pelo menos um valor de C, tal que, olha só que coisa interessante, a derivada é igual isso aqui, né? Que você deve lembrar, Uhum. é o tal do slope, ou Uhum. coeficiente angular, como a gente chama no Brasil, né? Uhum. Mas aqui não é a mesma coisa, eu acho que. Porque isso aqui é o mean Mesma coisa, value. É mesma a mesma coisa. coisa? Sim. Ok. Muito bem. Agora, vamos ver um exemplo aqui. Verifique se as funções abaixo verificam o teorema do valor médio. Ele deu um intervalo para a gente, então a gente vê se ela é definida e contínua. Isso é só ver o domínio da função, né? Não tem problema nenhum nesse domínio. E agora você deriva e vê se também existe, nesses limites, existe. Então satisfaz o teorema. Logo, existe um valor de C, que quando eu coloco a derivada nesse valor de C, é igual à função normal, vamos dizer assim, o coeficiente angular da função normal, esses pontos associados. Beleza? Uhum. Então é isso. Então é bem tranquilo, assim, só que é meio confuso. Ele é bem Mas tranquilo, só que então, meio confuso. o Intermediate Value Theorem e Mean Value não são coisas diferentes? Não são, velho. Porra, terceira vez que eu vou ter que dizer isso. É a mesma coisa, beleza? É só nome, é tradução, certo? Não, então, tem dois. Ok, tá bom, então. Isso aqui tem. No meu livro aqui tem duas coisas diferentes. Tem duas coisas diferentes. Sim, Mean Value Theorem e Intermediate. Um Eu é conheço que. os dois como uma mesma coisa. Tá bom, então vamos nisso. Vamos ver aqui. Bem, o teorema do valor, ele diz a mesma coisa. Ah, tá. Eu acho que o teorema do valor intermediário diz uma coisa um pouco diferente, é verdade, pô. Esses dois nomes são praticamente o mesmo. Eu fico louco com isso. Coisa de matemático. Bom que eu não sou matemático. Você está certo. Eu estou errado. O teorema do valor intermediário diz que dentro desse intervalo que a gente está conversando aqui,
você pode afirmar que existe um C que dá zero. Essa é a diferença de um para o outro, certo? Uhum. Isso que você leu aí, Uhum. né? Pois é. Isso. Então, beleza. Muito bem. Então, realmente tem essa pequena diferença aí. São coisas bem parecidas, os nomes são parecidos, as consequências são parecidas, mas não são iguais. Muito bem, então vamos olhar para a função que o problema nos deu. Deixa eu ver aqui. Mas ele não deu o intervalo, né? Or. Em todos os reais. Poxa, aí é chato, hein? A gente tem que ver do menos infinito ao mais infinito. Muito bem, então a gente pode definir a nossa função, porque ela foi escrita dessa forma meio estranha, né? Mas a gente pode dizer que a f de x ela é igual a e na x menos 1 menos x mais 1, ok? Uhum. Eu só jogo todo mundo para o lado esquerdo ali e tá tranquilo. Agora a gente tem que verificar a continuidade. Essa função ela é contínua para qualquer valor de x? Em outras palavras, tem algum problema, algum valor que eu jogue nessa função? Não, né? Eu Não. posso jogar zero, posso jogar número negativo, não tem nenhum problema. Não é como se tivesse uma raiz ali, uma raiz quadrada. Uhum. Eu não posso Isso. jogar números negativos dentro, né? Certo? Muito bem. Muito bem. Então, ela é contínua. Contínua. Passou no primeiro teste. Ah, perfeito. Agora, a gente vai escolher valores aqui para apropriados para A e para B. Uhum. Beleza? A gente pode escolher, por exemplo, um A igual a zero e o B tem que ser maior. Então, o B é igual a 2, por exemplo. Uhum. Muito bem. Se eu escolhi o A igual a zero, eu posso simplesmente pegar esse A igual a zero e jogar na minha função e ver o que ela vai me trazer como resposta. Vai Uhum. ficar aí na zero menos um menos zero mais um. Então, vai ficar e na menos um menos um. Ok? Uhum. Muito bem. Portanto, a gente pode olhar para esse resultado e pensar, isso aqui é positivo ou é negativo? Isso aqui é negativo, certo? Uhum. Porque e na menos um é uma fração. Positiva, mas é uma Sim. fração. Então, isso aqui é menor que zero. Beleza. Feito aqui a análise para o A. Agora vamos fazer a análise para o B. Vai ficar a mesma coisa, só que com 2. Vai ficar e na 2 menos um menos 2 mais um. Então vai ficar e na um ou só e, Uhum. menos um. Uhum. Agora, esse cara aqui é positivo, né? Uhum. Então, nós Uhum. temos essas duas consequências interessantes aqui. O primeiro é negativo e o segundo é positivo. Muito bem. Agora, nós vamos aplicar o teorema do valor médio, né? A consequência dele, né? Então, o que que Uhum. acontece? Já que a primeira deu menor que zero e a segunda deu maior que zero, e a função é contínua dentro desse intervalo, ou Uhum. seja, a f... Vamos colocar assim, ó, vamos escrever assim, f de zero, só para deixar bem claro. Escrever assim, logo, pelo teorema, né? A gente tem Uhum. aqui a f de zero é menor que zero e a f de 2 é maior que zero. Então, e também, vou colocar uma vírgula, senão fica feio. E a f de x é contínua, onde? No intervalo que nós estamos interessados, intervalo fechado de 0 a 2. Não tem nenhum problema nesse intervalo. Então, pelo teorema do valor intermediário, a gente pode afirmar que existe um C entre 0 e 2, tal que a Uhum. função vai dar zero. Ok? Uhum. Logo, existe C tal que f de C igual a zero. Porque para ele ter saído do negativo e ter ido para o positivo, tem que ter ocorrido Uhum. uma passagem pelo zero, sacou? Uhum. Isso. Então, é isso, está demonstrado. Agora, ele pede quem é o C? Não, né? Ele não pede quem é o C. Não. Então tá bom, o importante é provar que existe. É bem bobo assim, mas é desse jeito. Eu acho muito bobo esses teoremas aí. Não. Porque eles só servem para algumas coisas, cara. Esses teoremas eles não servem para nada por si só. Eles só servem para você poder implicar que, por exemplo, quando você deriva igual a zero, você encontra um ponto de máximo. Coisas assim, Uhum. entendeu?
Quando você Uhum, tem a sua derivada maior que zero, você está numa região de crescência. É para isso que servem esses teoremas meio inúteis, sacou? Eles não são nem um pouco úteis. Quando você decora as consequências importantes deles, entendeu? Então é uhum, isso. Por exemplo, então, ó, eu acho que você consegue fazer essa B aqui, que tal? sim. Vamos. Então vamos lá, você passa todo mundo para um lado, né? De preferência, joga um para o lado esquerdo Uhum, e escolhe valores, né? Perceba que eu escolhi os valores de A e B, não é mesmo? uhum. Poxa, que bom que você me corrigiu aí, senão a gente ia fazer uma conta com outro teorema. Ia dar certo também, né? Mas não era o que o problema pedia, né? Porque tem um sobre x, mas ainda tem um x2 e menos um. A gente importa se ele vai para o zero ou não? Só um segundo. Sim, Só um segundinho, meus pais vão sair, só um segundo. sim, sim. Desculpa, meus pais estavam saindo aqui, Ah, tá. eu tive que falar com eles rapidinho. Porque ele estava me perguntando sobre Sim, o X na eu parte de entendi. baixo, né? Qual que é o problema? Sim. Então, a minha pergunta é, a gente se importa que tem um sobre x? Porque antes a gente viu que a função que a gente tinha antes não tinha nenhum problema, né? Ela continua em todo R. Então aqui, Aham. a minha pergunta é se tem um zero, no zero fica definido ou não? O zero fica definido se tem um zero. Yeah. Ah, sim, 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 isso é um grande problema. É, Então, isso que você mesmo se observou é muito tiver, interessante. então, mesmo se tiver o menos, se a gente joga o menos um pro lado, né? Aí fica, se a gente coloca o x para zero, fica zero menos, fica indefinido. Ok, então fica indefinido quando um sobre zero, mesmo se tiver o menos um, né? Essa é a minha pergunta. Bem, a questão é o seguinte: para você poder aplicar o teorema do valor intermediário, é necessário, pelo menos para o que se propõe esse exercício, como você mesmo me lembrou, que seja para todos os reais, certo? Uhum, Porém, essa função aqui não é definida em x igual a zero, certo? sim, certo. Então, só nisso você já pode argumentar que o teorema não vale para todos os reais aqui. Sim, mas é isso que eles estão perguntando, ou eles estão perguntando só ah, Foi o que você me lembrou aquela hora. Ele se a falou gente aqui para metiu. todos os reais, né? Em R. Velho, isso. Sim, mas é pelo menos uma. Então, não quer dizer em todos, sabe? Pelo menos uma em R. Então, mas aí não pode ser um subset do R? Tipo, se a gente coloca para ser um. Não R's sei como chama. positivos, por exemplo, né? Maiores que zero. Sim, Tipo, se a pode gente ser. coloca em um intervalo 1 e 2, por exemplo, aí tem uma continuidade, né? Sim, não pode passar pela descontinuidade, daí vai funcionar. Sim, Bem, vamos ver se ok, funciona, né? Acho que vai ok. funcionar. Ok, Beleza. então. Tá, então eu tô colocando. Vamos fazer aqui, Passa um vamos. para outro lado, escolhe os Sim, valores, daí você vai ter que escolher sim, no set sim. certo, né? Eu Beleza. coloquei. Sim, então vamos lá aqui. Menos um, dois, menos um, zero.
Ok. Bom, só vou te explicar, acho que não precisa nem mandar, mas então eu escolhi A sendo 1 e B sendo 2. Jogo 1 dentro, me dá menos 0, me dá menos que 0, menos 1. E o 2 me dá 2,5, então maior que 0. Então, o teorema, F1 menor que 0, F2 maior que 0, e f de x é continuado em 2. Então, existe C, quando coloca FC dá 0. Alô? Perfeito, eu estava falando aqui no mudo. Ah, Então está aprovado o teorema, exatamente. ok, cool. Muito bem, perfeito. Hum, E aí, que mais nós temos Vamos fazer aqui? mais dois dessa parte, aí a gente pode passar para semana 10. Claro. Qual exatamente te interessa? Muita coisa aqui. Tem algum aqui especial? Alô, alô. Olá, tá por aí? Olá, sim, voltou. Nossa. Ah, tá. Beleza. Vai, vamos lá, então. Então, vamos fazer mais alguns desses daqui, aí a gente passa na semana 10. Ah, claro, então pode me dizer qual que te interessa. Sim, a gente já fez... O inverso, então. Vamos nesse. No 11A. Vamos ver. Find the inverse of the following functions if they exist. Give the domain of both functions. Ok. 11A. Tu sabes o que tens que fazer para encontrar uma inversa? Eu sei que tem que ser injetivo e surjetivo, né? Não sei como chama em português. É importante que seja injetora e sobrejetora. Mas qual é a álgebra para encontrar, né? Não, isso eu não Porque sei. qual é a conta que tem que fazer bem? Basicamente, você tem que isolar a outra letra, né? Se você parar para pensar, quem está isolado aqui é o Y. Uhum, Então, de alguma forma, você tem que tirar o X ali de dentro, tá bom? Então, por exemplo, nesse uhum, caso aqui, o que a gente pode fazer para tirar é elevar ao quadrado dos dois lados, porque assim a uhum, raiz quadrada desaparece, certo? sim. Porém, temos um problema se isso acontece. Só que é um problema que a gente pensa um pouco e já resolve. Que é o seguinte, quando você eleva ao quadrado, você tem a solução positiva e negativa, né? De modo geral. Sim. Só que aqui, você está falando de uma parte positiva da raiz. Se a gente fosse desenhar assim, simplesmente a raiz de x, ela é um negócio assim, ok? Essa é a raiz de Uhum, x. Então, tu estás falando só da componente positiva, a princípio, beleza? sim. Uhum, Isso. Então, não tem grandes problemas aqui, eu simplesmente pegar só a parte positiva do que está ali dentro. 2x mais 4 sobre 3 menos 7, beleza? uhum, Então, agora a gente tem que tentar isolar esse x. Vamos começar passando todo mundo que não tem x para o outro lado, né? Então, vai ficar 2x mais 4 igual a y ao quadrado mais 7 raiz cúbica, uhum. certo? A princípio não me parece ter nada problemático aqui. Então agora é só passar o 4 para o outro lado e o 2 também. Então vai ficar isso tudo com o 4 aqui do outro lado, negativo, tudo isso dividido por 2. Essa seria a essa seria a versão
Essa seria a versão invertida, beleza? Uhum. E Então, como que eu sei quando uma função pode ser invertida ou não? bem, quando a função que você encontra, ela tem a possibilidade de inversão. Vamos dizer assim, como é que uma função pode ser invertida ou não? Tem função que não dá para isolar o x, entendeu? Aqui deu, Uhum. por exemplo. Tá bom. Mas tem função que não dá. Por exemplo, essa aqui, uma clássica. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, por exemplo. Uhum. Então, digamos que eu queira isolar qualquer uma delas, o y, por exemplo. Uhum. Só que aqui entra aquele detalhe que eu te falei. Mais ou menos para eu poder ter as duas coisas, né? Porque a raiz quadrada te dá a resposta positiva e negativa, certo? Uhum. Ah, tá. Ok. Muito bem. Agora, por que que aqui eu não tive esse problema? Bem, na realidade, eu meio que tive esse problema. Só que a questão é que a gente está deixando bem claro que a gente só quer a parte positiva. O grande Uhum. problema aqui está aqui, ó. Por isso que isso não é uma função. Porque tem esse símbolo, mais e menos não existe na matemática, entendeu? Numa função. Uhum. Ou é mais ou é menos, acabou. Sim. Sacou? Então, como a Uhum. raiz quadrada te dá mais e menos, tu tem um problema. Beleza? Então, a questão é Sim. só isso. Muito bem. Ok. Então, o que que é essa coisa que eu acabei de escrever aqui? X quadrado mais y quadrado igual a uma circunferência, certo? E a Uhum. circunferência não é uma função porque ela não passa na regra da reta vertical, certo? Uhum. Uhum. Muito bem. Então, pronto, eu inverti a minha aqui. Será que você consegue inverter uma sua? Sim. É só Deixa eu isolar a ver. outra letra. É bem divertido Ok. até, quando a gente para fazer. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer a B, né? A C é meio triste. Sim. Sim. X, 2, 3x plus 5, eu quero isolar x. Hum. Tô bloqueado. Deixa eu fechar minha faca. Tô meio bloqueado, porque eu passei o 3x mais 7 para outro lado, mas aí eu não sei como que eu faço para juntar o x. Talvez não seja possível. Ah, Você tem que concluir isso, você tem que manipular a sua ok. expressão e pensar, é possível? Talvez não seja possível, entendeu? Uhum. Então eu vou falar que não é possível. É, tem que ter convicção. Eu acho que não é possível. Deixa eu manipular um pouco aqui. Ou talvez seja. Fazendo a distributiva. Uhum. Pô, mas você não passou muito tempo fazendo, hein, cara? Dava pra chegar na resposta aqui. Todo mundo que tem Existe? X vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Ah, e depois. Ok. Deixa em evidência, exatamente. Menos 2x. Ou não? Deixa o X em evidência, fica Não 3y fica mais menos, 2. Que foi? não fica menos Ah, sim, 2x? trocou. Eu tô vendo meus alunos errarem tanto isso que eu tô fazendo igual agora. 3 menos 5y
dividido por 3y mais 2. Nossa, tô meio maluco. Agora sim, eu passo aquilo que está multiplicando o x, porque o x está em evidência, para o outro lado, e pronto, consegui isolar. Certo? Uhum. Bom. Pronto. Só isso. Ah, Então é só conseguir fazer a manipulação. ok. Beleza. Muito bem. Deixa eu ver mais uma Certo, dava dessa. para fazer, hein? Dava para Sim, fazer. Pois dava. é. Manipulations, tranquilations. Aqui é de baixo, tá? Envolve muitas funções trigonométricas. Não sei o Uhum. quão bem tu tá em função trigonométrica. Não, é o meu, é um dos Então meus deixa para lá. problemas. Vamos ver o. Tu disse que queria ver só mais duas, né? Já vimos Um, uma. Tem uma outra aí que sim. tu queres? Deixa eu ver. Uma de continuidade uniforme, esse é bom. Deixa eu continuous extension. Vamos para as 16. Pra ser uma boa. Certo. Tá, deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Eu vou te mandar o documento do outro. Mostre que se a função é contínua dentro daquele intervalo, e f de menos 1 igual a 1, então existe um delta tal que aquilo ali é verdade. Muito bem. Vamos ver. Como é que a gente prova isso? Pensar um pouco. A gente tem que definir uma nova função, eu acho. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Vamos definir uma nova função para começar. Vou dizer que existe uma g de x, que é igual a f de x, menos a f de x menos 1. Beleza? Uhum. Porque, Como que né, você nós chegou temos nisso? essa situação do delta aqui menos 1, né? Mas a gente já vai chegar lá. É uma coisa um pouco demorada, tá? Uhum. Vamos ter que usar o teorema do valor intermediário aqui também. É um Uhum. negócio meio longo, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente tem que ver se essa função é contínua, dentro do intervalo que a gente está interessado. A função f é contínua. De acordo com o enunciado, ela é contínua de menos 1 a 1. Se a função f é contínua de menos 1 a 1, a f de x menos 1 também é. Eu só estou deslocando ela, não estou modificando ela. Uhum. A gente tem que provar todas essas coisas chatas aqui, senão não vale. Beleza? Uhum. Essa aula é muito cansativa, tem que pensar muita coisa, velho. Nossa, é muito difícil essas coisas. Assim, elas não são difíceis, elas só são um pouco trabalhosas, assim. Uhum. Muito bem. Então, continuando aqui. Que mais? Bem, na realidade, o que que acontece? Como a gente sabe que a f de x é contínua de menos 1 a 1, a gente só pode afirmar que a f de x menos 1 é contínua onde eu colocar esses caras aqui, o menos 1 e 1. Uhum. Coloco menos 1 e 1 no x, se eu colocar menos 1, eu vou ficar com menos 2. Ou melhor, eu vou ficar Uhum. com 0. Ou melhor, putz, vai de 0 a 2 isso aqui. Porque se eu colocar se eu colocar 0 aqui, dá menos 1. Se eu colocar 2 aqui, dá 1. Uhum. Certo? Sim. Então, Uhum. a gente pode afirmar que ela é contínua nesse intervalo, de 0 a 2. Sim. Então, vamos colocar assim, ó. Pois, beleza. O intervalo é um pouco diferente. Mas tudo bem, a gente vai ter que trabalhar no intervalo diferente aí mesmo. Vamos agora para a próxima parte.
Como a diferença de, como a gente tem uma diferença de funções aqui, né? Afinal de contas, eu defini a g de x aqui como uma subtração de funções, certo? Uhum. E Uhum. essas funções são contínuas, então significa que a diferença também é contínua, Uhum. beleza? Isso. Sim. Então, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, ótimo. Então, significa que g de x também é contínua dentro do intervalo de interesse aqui. E o motivo é a diferença, ok? A Uhum. diferença é sempre contínua. A diferença de funções contínuas é sempre contínua, beleza? Uhum. Tá. Agora, bem, agora eu vou te pedir para fazer uma coisa, porque eu preciso ir no banheiro. Uhum. A gente precisa saber qual é o valor da g de x em x igual a zero e x igual a 1, por causa do que nós temos aqui, certo? É só pegar Uhum. esses valores de 0 e 1 e jogar na estrutura ali da g de x, beleza? Eu já Tá. volto. Só um segundinho. Tá bom.
E aí, como é que ficou a tua substituição? A G de Então, zero é o quê? o G0 me deu F0 menos F menos 1, e F menos 1 a gente sabe que é o mesmo valor que F, F de 1, mas ele não sabia como que eu podia achar uma Por resposta enquanto tá bom se... desse jeito. Ah, tá bom, ok. E o outro deu F1 menos F0. Isso. Agora, você falou uma coisa muito interessante. A condição de que o f de menos um é igual a 1, né? Uhum, Muito bem. Então, se você tem que a f de menos um é igual a f de um, então você pode dizer, por consequência, que a g de um, aqui de baixo, ela é uhum, igual a f de menos um menos f de zero, certo? uhum, sim. Muito bem. Ah, muito bem. Agora, é, o que que vai rolar aqui? Nós temos que virar outra coisa. Não, nós temos que notar uma coisa muito interessante aqui, né? Que isso que a gente chegou pro G de um é o oposto do G de zero, se você parar para pensar. Oposto? O É, que é isso? porque oposto é o contrário, olha só. Ah, uhum, É o opposite aqui. sim. Ah, É o oposto. negativo do outro, tá vendo? Sim. Isso. Um é o negativo do outro. Então, você pode dizer que o G de um é igual a menos o G de zero. Um é o negativo do outro. Beleza? Uhum, Muito bem. Ah, agora, vamos falar aqui do teorema do valor intermediário, porque isso aí está parecendo o teorema do valor intermediário, né? Quando a gente tem essa situação de que os limites da nossa função é um negativo do outro, né? É aquela coisa que a gente estava vendo agora há pouco, né? Que tu tem uma resposta que é positiva, outra que é negativa, aqui obrigatoriamente as duas têm sinal diferentes, né? uhum, Porque digamos que a G de um seja positiva, então G de zero é negativa. Se G de um for negativa, G de zero é positiva, certo? uhum, Muito bem. sim. Então, com certeza, existe um ponto delta, e aí que está o ponto, né? Existe um delta que pertence aqui à região de 0 a 1, que é a região que nos interessa, onde, vou chamar de delta, ele que chamar de delta, né? Então, vamos chamar de delta. Onde é zero, certo? Uhum, Intermediário aqui. É o teorema intermediário. Beleza. Porque mudou de sinal, né? Esse é o uhum, ponto. Então, essa é a nossa conclusão. Então, beleza, né? Como a gente concluiu que o G de delta é zero, logo, a F de delta é F de delta menos um, né? Porque lembra que a gente tinha definido o G como função de F, tem a ver com F? uhum. Então, tu pode dizer que F igual a menos F de delta menos um. Ah, pronto. Então, tá aprovado o que o problema pedia, né? E como que você sabia que era para definir a função como fx menos fx menos 1? Ah, sim. Bem, porque a gente não ia dar para fazer só KF. Então, eu tentei pegar uma nova função. Tipo, quando a gente fez o teorema do valor intermediário, a gente não jogou uma função para outro lado? A gente não fez isso aquela Sim, hora? Pois é, que eu sim. pensei o mesmo, entendeu? Ah, tá, tá bom. Foi meio Saquei. que de uma forma genérica, mas foi a mesma coisa Ah, que nós fizemos lá nos outros problemas. Beleza? ok. Sim, Show de bola. ok. E Então tá pros bom. 10? Eu te Oi? mandei já no, eu te mandei já no Uhum. WhatsApp. Aí eu tava na pergunta. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa, né? 8 minutos. Qual a questão que quer ver? Sim, porque é uma coisa de álgebra que eu não tava conseguindo fazer. É o 5A. 5A? 5A.
consegui fazer quase tudo, mas eu não consegui simplificar a última parte aí, foi mais álgebra do que outra coisa. Calcule a derivada e dê o domínio. Você não conseguiu derivar, então. Ah, eu consegui derivar, mas eu não consegui simplificar. Sim, eu consegui, mas depois eu não consegui chegar na resposta. Bem, para você derivar, você não precisa simplificar. É só derivar. Derivar é uma coisa, simplificar é outra. Se você Sim, derivou, mas está derivado. depois que eu derivei, aí deu uma expressão, aí eu tinha que simplificar essa expressão, e isso eu não consegui. É Mas aí que isso. tá, não precisa simplificar, é isso que eu estou dizendo. Ah, tá, Você sim, simplifica se você quiser. E às vezes não é possível simplificar. Tem isso também. mas sim, mas aqui dava e eu não conseguia. Bem, tu disse que dá, né? Mas é Uhum. porque tu tá vendo a resposta em algum lugar? Sim. Ah, tá. Então, beleza. Pode ser que você tenha derivado errado também, tem tudo isso, né? Não, eu tava. Mas a gente pode fazer junto. Eu consegui chegar até em uma parte, mas aí quando eles falaram pra um pedaço pro outro, eu não entendi como que eles fizeram isso. Então quero ver como que você faz. Vamos ver aqui. Vamos ver se tá. Essa derivada é meio longa. Pega do quociente. Bem, é a derivada do de cima vezes o de baixo normal menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal dividido pelo de baixo ao quadrado. Uhum. Beleza. Tudo bem até aí? Sim, Essa é a regra do quociente. sim. Ah, muito bem. Então, agora tem que fazer as derivadas. Não tem nada demais aqui. Eu não sei o quão bom tu tá em derivada, mas a derivada de x ao quadrado é 2x, certo? Uhum. Menos x ao quadrado é 1 meio. A derivada aqui disso aqui é 1 meio. Fazer assim, 1 meio. De 1 menos x ao quadrado, 3 meios. Ou melhor, Uhum. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Falando besteira. Menos 1 meio. Sim. Derivada de quem tá dentro, ou seja, menos 2x. Uhum. Vezes x ao quadrado. Não sei se dá para simplificar isso aqui. Ah, Dá. Até aqui ainda dá. é que tu tem uma coisa elevada a 1 meio e outra elevada a menos 1 meio, né? Não dá para juntar isso. Daria para, não sei, pelo menos aquela parte ali da esquerda dá para simplificar um pouco. Vai ficar 2x. Eu não sei como é que tá a resposta no teu livro, tá? Mas a questão é, já está feito o problema. Isso aqui já vale como resposta. Se ele não pedir para simplificar, isso aqui já vale como resposta, entendeu? Sim, mas meio meia boca, né? Não, não é meia boca. Isso já vale como resposta. Você derivou. Se ele tivesse dito derive e simplifique. Porque às vezes tu pode ficar o dia inteiro buscando uma simplificação que tu não vai ver, entendeu? Então, Uhum. eu nunca faço isso. Vai ficar mais x ao cubo, 1 menos x ao quadrado, menos 1 meio, 1 menos x ao quadrado. Sei, velho. Não sei como é que tá a resposta aí. Pra mim já tá bom assim. Deixa eu ver. Eles conseguiram até. Bom, deixa eu mostrar aqui então. A simplificação é sempre uma coisa relativa. Para mim, eu sinceramente pararia aqui numa prova. Te mandar pelo WhatsApp.
Provavelmente ele multiplicou por 1/2 de x em cima e embaixo. Não. O que ele fez, Igor? 1 menos x ao quadrado de baixo virou 1 menos x ao quadrado elevado a 3/2. Então significa que ele multiplicou por 1 menos x ao quadrado, não meio, em cima e embaixo. Eu sei porque eu olho para a parte de baixo e vejo que é isso. Ok? Uhum. Eu estou olhando para a parte de baixo que tu me enviou, é isso. Daí, quando a gente faz isso, vamos dizer assim, isso aqui corta, isso aqui vira 1. Então, vai ficar 2x, 1 menos x ao quadrado, mais x ao cubo, dividido por 1 menos x ao quadrado, 3/2. E agora dá para simplificar um pouco aqui em cima. Fica 2x, menos 2x ao cubo, mais x ao cubo, dividido por 1 menos x ao quadrado, 3/2. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado, 2x ao cubo mais x ao cubo, vai ficar, dá para pôr x em evidência, vai ficar 2 menos x ao quadrado, dividido por 1 menos x ao quadrado, 3/2. Como Aí, que ó, você tem uma coisa soube? que apareceu, né? Como que você soube multiplicar pelo 1 menos x? Novamente, eu olhei a parte de baixo. Eu olhei a resposta que tu me enviou e vi que era exatamente o que eu já tinha, só que elevado a 3/2. Então eu pensei, o que eu tenho que multiplicar para ficar elevado a 3/2? Tem que multiplicar 1/2, certo? Sim. Isso. Uhum. Então é assim que faz, beleza? Tá bom. Ok. Tenta Tá. bater o olho assim e, né, Sim. verificar onde menos mudou. Porque onde menos mudou vai te mostrar mais fácil o que tu tem que fazer, né? Se tu ficar olhando Uhum. só para a parte de cima, tu nunca vai imaginar que vai cortar tanta coisa, né? Mas na parte de É. baixo ficou elevado a 3/2, então tu espera multiplicar isso em cima e embaixo, tá bom? Ok, perfeito. Show de bola. Então tá bom, eu já vou começar uma outra aula